Fala médico, Hélio Barros aqui, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso workshop Médicos que Investem. Eu sou médico e gestor financeiro e estamos aqui aprendendo como que um médico pode atingir a sua independência financeira até 20 anos antes. Beleza? Então vem comigo! Fala médicos! Como muitos de vocês já sabem, eu sou médico anestesiologista e também eu sou gestor de carteira certificado. Estamos aqui entendendo exatamente como que é o processo que um médico pode fazer para atingir a sua independência financeira até 20 anos antes. No nosso primeiro vídeo, a gente viu um pouquinho da minha história e como que eu saí lá de nenhuma educação financeira na época da faculdade, da residência, até atingir a minha independência financeira 7 anos depois de formado, exclusivamente com medicina. A gente aprendeu o que é independência financeira e como que ela varia de pessoa para pessoa e como que você pode definir a sua independência financeira. A minha é trabalhar 24 horas por semana com medicina, ter tempo para viajar, para estar com a família, ir na academia e principalmente estar aqui ensinando outros médicos a investir. E a gente entendeu também por que os métodos que são vendidos por aí como investimentos para médicos não funcionam, porque que eles são na verdade renda ativa e o médico precisa de renda passiva. Já no segundo vídeo, a gente aprendeu como que você também pode atingir a sua independência financeira. A gente fez alguns cálculos, entendeu qual que é o caminho que você está tomando, em que direção que você está indo e qual direção que você deveria tomar. É muito importante você entender isso, que a independência financeira que eu defendo aqui vai ser conquistada com a medicina. Eu defendo aqui que a independência financeira pode e deve ser conquistada através da medicina. Você não precisa virar um youtuber, um instagramer, vendedor, empresário. Você vai continuar sendo médico e essa vai continuar sendo a sua principal fonte de renda. O que você precisa é estabelecer os 3 pilares para poder otimizá-los e começar a ter resultados. É importante frisar aqui que a minha independência não foi conquistada porque eu vendo cursos de investimento, porque eu faço alguma jogada incrível no day trade ou porque eu sou um gestor profissional em investimentos. Eu defendo que você consegue e todo mundo consegue ter uma boa rentabilidade desde que otimize os 3 pilares e isso todo mundo consegue fazer. Já foram muitos os médicos que tiveram as suas vidas transformadas pela educação financeira durante o meu processo. Vou deixar para vocês aqui alguns exemplos. Nas últimas aulas eu falei um pouquinho sobre aporte, a rentabilidade e o tempo, mas hoje eu quero dissecá-los e explicar um pouco mais a importância e como que eu abordo isso em todas as minhas mentorias, em todos os meus cursos. Então a gente vai dar uma olhada individualmente em cada um desses processos. O aporte, a rentabilidade e o tempo é a tríade que são os pilares do meu curso de investimento, que por um acaso se chama a arte de investir. Aporte relaciona-se com a sua capacidade de aportar. É a diferença entre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. A rentabilidade é a rentabilidade média que você vai ter na carteira. E o tempo é o tempo pelo qual você vai fazer cada uma dessas atividades. Vamos começar a explicar exatamente a questão do aporte. O aporte, como eu falei, ela é a diferença entre o que você recebe menos o que você gasta. Então, existem poucos fatores aqui que influenciam no aporte. Ou você aumenta o quanto você recebe, ou você diminui o quanto você gasta. Mas aqui eu já quero abordar alguns pontos muito importantes, porque as pessoas e os médicos acabam confundindo muito isso. Quando eu digo que você precisa aumentar o quanto você recebe, isso não significa, logo o médico acaba pensando que isso significa trabalhar mais. Porque é isso que ele faz em geral. Ele troca o seu tempo por dinheiro, ele dá mais plantão por dinheiro. E aí se precisar trabalhar mais, ele vai dar mais plantões. Acontece que isso não é ganhar mais, isso é simplesmente trabalhar mais. Veja, o médico precisa ganhar melhor, ele não precisa ganhar mais. Se ele vai em busca de simplesmente ganhar mais, tudo que ele vai conseguir é ter um estresse, ter um burnout. Agora, se ele vai em busca de ganhar melhor, ele pode sim atingir a independência financeira. Então, eu faço grande parte do meu processo mostrando para você como que você analisa o quanto que você ganha, quanto que você descobre o quanto você ganha por hora e como melhorar esses dados durante a sua carreira. O outro ponto é os seus gastos. Aqui é um outro ponto importante que muita gente se confunde. Eles acham que gastar menos significa se tornar muquirana, parar de gastar com aquilo que importa, quando é na verdade exatamente o contrário.
Gastar menos significa gastar com o que importa e parar de gastar com o que não importa. Mas isso pode parecer difícil olhando de fora, mas quando você começa a entender os seus gastos, você começa a ver que as suas prioridades vão mudando ao longo do tempo. Acontece que o médico pode sim ter todos os luxos que quiser, ele só não pode ter todos os luxos ao mesmo tempo. Então, se você começa a sua carreira e acha que é importante, é legal você ter um carrão, ótimo, você vai lá e tem o seu carrão. Essa é a sua prioridade, é isso que te faz feliz. Acontece que o que muitos médicos fazem é, eles têm um carrão, alguns anos depois eles se casam e passam a querer ter uma casa melhor. Só que aí ele não se livra do carrão, ele continua com o carrão e resolve financiar um imóvel. Começa a acumular gastos, acumular passivos. E aquele carro lá atrás, às vezes nem significa mais a mesma coisa. Ele nem usa, ele usa mais o Uber, ou ele tem medo de usar o carro, manda blindar porque aquilo traz insegurança para ele. Não traz o mesmo benefício. Ele está usando aquilo como um passivo que não está trazendo o mesmo valor para ele. É importante olhar os seus gastos e eliminar aquilo que não faz sentido da sua conta e deixar só aquilo que faz mais sentido. Eu não estou falando aqui em diminuir o cafezinho, em morar embaixo da ponte em condições insalubres. Não, é para você gastar com aquilo que faz sentido e ganhar melhor pelo que você está trabalhando. Esse é o primeiro pilar da construção do patrimônio. Quanto mais você maximiza o aporte, melhores resultados você já tem. E eu vou dar um spoiler aqui. Aporte é responsável pela maior parte da construção de patrimônio, principalmente quando a gente quer fazer isso em um tempo mais reduzido, até 20 anos antes. Isso aqui acaba sendo responsável por até 80% da sua construção de patrimônio. Então você não precisa ter uma rentabilidade astronômica, você precisa ter uma constância de aporte eficiente e uma rentabilidade boa para fazer toda a conta fechar. O segundo pilar da sua construção de patrimônio é a rentabilidade. Mas Hélio, você acabou de falar que o importante é o aporte e a rentabilidade não importa tanto? Calma. A rentabilidade ela não importa na sua construção, porque em geral ela vai ser feita em pouco tempo, mas ela importa na hora de você usar essa renda para se tornar livre. Não adianta você ter uma quantidade infinita de dinheiro se ela está embaixo do colchão e não rende nada, porque conforme você vai gastando, ela vai diminuindo e vai ser finita e vai acabar. A rentabilidade, ela garante que você vai continuar usando esse dinheiro por gerações até o fim da sua vida, sem problemas nenhum. Então a sua rentabilidade, ela precisa ser o suficiente para você construir e não dilapidar o seu patrimônio a partir do momento que você consegue montar efetivamente esse patrimônio. Por isso, o médico em geral, quando tem um bom aporte, não precisa de uma rentabilidade astronômica, mas sim precisa de uma rentabilidade boa. Vocês devem lembrar que da outra aula eu falei em 7,8 acima da inflação. De novo, esse não é um número de rentabilidade que você vai ter comprando um único produto, comprando um tesouro direto, um CDB, seja lá qual for. Essa é uma rentabilidade que você vai buscar em média ao longo dos anos que você investir, tá? E essa vai ser uma meta, não um valor definitivo, e ela vai ser resultado de uma carteira complexa, de uma carteira diversificada. Mas a rentabilidade tem um truque aqui, assim como o tempo. Você não tem controle sobre a rentabilidade. Essa é a sua meta, mas não tem como você garantir que você vai ter exatamente esse valor de rentabilidade. Você tem que se apoiar em outras coisas que vão influenciar a rentabilidade. Que coisas são essas? Bom, a primeira coisa que vai influenciar diretamente a sua rentabilidade são os riscos que você corre. Você precisa entender quais são os riscos financeiros que você corre em cada ativo e manejar risco. Gestão de carteira é basicamente manejo de risco. Por exemplo, você sabia que você corre o risco, estando totalmente na renda fixa, de perder até 100% do seu dinheiro simplesmente por tomar calote? Pois é, muita gente acha que estando na renda fixa, que é uma pessoa conservadora, não vou comprar renda variável porque eu tenho medo, quando na verdade você às vezes está correndo mais risco numa carteira dentro da renda fixa do que numa carteira diversificada com renda fixa e renda variável. Um outro ponto importante que você tem, que regula a rentabilidade, são os custos que você tem ao investir. Os custos podem dilapidar toda a sua rentabilidade.
Então você precisa entender que tipo de custos que você está pagando quando você investe no fundo, se você está pagando alguma taxa e que custos ocultos que às vezes existem nos investimentos. Porque senão, muitas vezes, você está fazendo rico a corretora, o fundo, não você. Você mesmo está perdendo e entregando o resultado. Um outro ponto que é muito importante, que vai afetar a sua rentabilidade, é o tempo que você investe. Acontece que o tempo, com a rentabilidade, com você usando ao longo do tempo, investindo ao longo do tempo, o tempo a seu favor faz com que você tenha resultados muito melhores. Existem estudos indicando que se você olhar para a bolsa todo dia, a chance dela ter subido ou caído é por volta de 53%. É praticamente você jogar uma moedinha para cima. Agora, se você vai aumentando essa janela de tempo, a possibilidade da bolsa ter subido vai aumentando, ao ponto que em 10 anos a probabilidade de você, entre uma olhada e outra, ter efetivamente ganhado dinheiro sobe para 95%. Ou seja, você passa de uma probabilidade de 50% de ganhar dinheiro uma probabilidade de 95% de ganhar dinheiro. Melhorou muito, né? Facilita muito o processo. E por último, não menos importante, então aqui, adivinha quem? Os aportes. Pois é, minha gente, aportes é importantíssimo na hora da sua rentabilidade, na hora de ver os seus resultados. Por quê? Se você tem aportes constantes, significa que num plano de 10 anos, você vai comprar 120 vezes, por exemplo, algum determinado produto. E se você compra durante 120 vezes, você vai ter comprado em vários preços. E isso vai fazer com que você tenha um preço médio e vai captar em algum momento as altas e baixas do mercado. É isso que potencializa o seu resultado. Às vezes a bolsa ficou parada no período de 5 anos, mas como você comprou menos nas altas e mais nas baixas, você teve um resultado muito maior do que efetivamente na bolsa, e esse resultado foi por causa dos seus aportes no meio do caminho. E por último, a gente vai falar de tempo. Acontece que tempo é outro fator que a gente não tem controle sobre ele. O tempo vai passar estando você investindo, ou parado, ou pagando juros, ou não. Então, o que a gente pode fazer para vencer o tempo? O grande problema do tempo é que ele requer esforço. Você não pode depender do seu esforço para ter um projeto de longo prazo. Isso tem que se tornar de alguma forma um hábito, tem que se tornar automático, porque senão você vai desistir. É só você pensar que toda vez que você começa um projeto que depende muito do seu esforço, você acaba desistindo no meio do caminho. Qual que é o segredo das pessoas que têm sucesso? Qual que é o segredo das pessoas que têm muito resultado? Elas têm pequenos hábitos que elas fazem sempre sem pensar. Então, a questão aqui, durante o nosso curso, é desenvolver bons hábitos financeiros, tá? Hábitos financeiros é tipo anotar sempre os seus gastos, estar de olho nele, estar de olho nos seus custos, estar de olho nos seus riscos. São pequenos hábitos que não exigem tanto esforço, mas que você faz rapidamente, mas que vão potencializar o seu retorno, vão potencializar todos os seus resultados. O outro ponto que precisa ser ao longo do tempo é que essa carteira ela precisa ser simples, tá? Porque, novamente, se ela for complexa, é difícil de você manter fazendo ela. Se você tiver um negócio que é mega complicado, mega elaborado, que você tem que fazer altas análises, pode até ser que no começo você faça, mas se aquilo não for um negócio que você gosta muito de fazer, eventualmente você vai acabar abandonando. Por isso que o meu processo defende que investimentos para médico precisa ser simples, porque isso não é a área de atuação do médico. Você tem que gastar coisas complexas, sua mente, cansar a sua mente com a sua área de atuação, não com outra coisa. Então, o processo precisa ser simples e eu vou trazendo a simplicidade. Lembre que aqui simples não é simplório, a gente está sendo eficiente, a gente não está sendo negligente nos detalhes, mas a gente está deixando o processo fácil de ser seguido. E por último, a gente vai aplicar técnicas, tá? Porque são as técnicas que vão fazer você automatizar o processo, ser simples e fazer e ter os hábitos necessários. Através de boas técnicas, através de boas estratégias, tudo isso aqui vai ficar mais fácil e o seu resultado começa a ficar muito mais evidente. O curso Arte de Investir aborda todos esses pontos em formas de aulas gravadas que você tem acesso online e offline, e
São aulas curtas, direto ao ponto, de 7 a 10 minutos, que você pode até ver nos intervalos dos plantões. É um passo a passo detalhado e atualizado sempre que necessário, que é mais que suficiente para te guiar na sua trajetória até a sua independência financeira. Mas não é só um monte de aula gravada. Eu associei também a mentoria exclusiva quinzenal que eu faço ao longo de um ano com todos os alunos. Eu aprendi quando eu fazia mentoria individual que o que faz diferença na construção de patrimônio, o que faz diferença para a pessoa ter resultado é o meu acompanhamento. Ter um monte de aula por aí você tem em todos os lugares, mas ter o acompanhamento de alguém que já viveu o que você está vivendo e chegou aonde você quer chegar faz toda a diferença na hora de você trilhar o seu caminho. É isso que eu quero fazer. Eu quero te acompanhar de perto ao longo de um ano para te ajudar a construir a sua independência financeira, tirando as suas dúvidas, te ajudando com conteúdo e te informando e tornando esse processo muito mais fácil e simples. E se por um acaso você não conseguir acompanhar todas as lives, também não se preocupe, porque elas ficam disponíveis gravadas dentro da comunidade Médicos Investidores. Aliás, você não precisa ver todas as 26 lives para ter resultado. São só 26 oportunidades que você tem de acompanhar comigo e ter bons resultados. Aliás, além de me acompanhar nas lives, você também tem acesso à comunidade Médicos que Investem. Lá você vai ter acesso a tirar dúvidas, conteúdos exclusivos e o acesso, é claro, à mentoria. São várias oportunidades que você tem de ter acesso diretamente a mim, seja na comunidade, seja no curso, seja na mentoria. Tudo isso para eu poder te acompanhar de perto durante esse processo. Agora eu quero que você faça uma reflexão. Quanto que você acha que vale ter a sua independência financeira, estar livre para poder fazer o que você quiser até parar de trabalhar, se for o caso, 20 anos antes? Imagina quantos plantões que você não dá em um ano apenas. Se você der 4 plantões por semana, já são 208 plantões por ano. Você está comprando 20 anos antes de liberdade. Quanto que isso significa para você? Quanto que você pagaria para ter 208 plantões por ano a menos obrigatórios, que você só daria se você quiser, se você achar que isso é importante na sua vida? Isso é uma das raras oportunidades na vida que a gente tem de comprar tempo. Em geral, a gente só vende o nosso tempo em troca de dinheiro. Essa é uma oportunidade de você efetivamente comprar mais tempo na sua vida. O que você faria daqui 10 anos tendo a sua liberdade financeira? Estaria viajando? Me conta, porque eu quero realmente saber. Eu, por exemplo, passei a trabalhar muito menos, passei a empreender com coisas que eu realmente acredito. E eu quero saber exatamente o que você faria daqui 10 anos. O que você vai fazer daqui 10 anos quando você tiver a sua independência financeira. Bom, enfim, no dia 25 de janeiro agora, eu vou fazer uma condição especial para as pessoas que querem entrar comigo nessa jornada rumo à independência financeira. Mas infelizmente eu não posso comportar todo mundo. Então serão apenas 50 vagas que eu vou abrir para comportar nesse sistema que eu faço, que eu quero acompanhar todo mundo. E essas vagas só estarão disponíveis até o dia 29. Lembrando que você pode adquirir isso tudo e ter uma garantia de até 7 dias para ver todo o sistema, para ver essas reuniões e entender se isso faz sentido na sua vida ou não. Então, dia 25 de janeiro, eu vou abrir as vagas para a mentoria e o curso A Arte de Investir. Se por um acaso ficou alguma dúvida, alguma questão que eu não tenha respondido, deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todo mundo. Enquanto isso, aproveite para me seguir lá no YouTube, porque eu tenho um canal onde eu produzo vários conteúdos. Muito obrigado pela sua presença até aqui e fique agora com alguns depoimentos que a gente teve durante essa jornada. Até mais! Fala, Luiz, muito prazer aqui, obrigado por essa reunião. Eu queria te fazer umas perguntinhas aqui para entender um pouco mais sobre o que você tem aproveitado aqui, mas antes de tudo, queria saber seu nome e sua especialidade. É Luiz Eduardo, eu sou médico, ainda não tenho especialidade, me formei há 1 ano e meio só. Legal, legal. E o que você tem achado aí das aulas que você conseguiu assistir? Eu sei que tem muita coisa, às vezes nem deu para assistir tudo, mas tem te ajudado as aulas gravadas? Com certeza, a sua didática é muito boa, a planilha é bem autoexplicativa, né? Dá para você entender muita coisa. Eu meio que entrei no mundo de investimento, meio assim, sem conhecimento nenhum, mas por sugestão de amigo e aprender a entender o que você está fazendo é bom para você saber onde você quer chegar. Legal, fantástico. E das reuniões, você tem aproveitado bastante as reuniões? Você tem conseguido
seguir elas todas? Não? Como é que está indo o aproveitamento? Participei de poucas reuniões, mas assim, o aproveitamento é muito bom. Quando eu não estou na reunião, eu sempre tiro dúvidas e acompanho também no grupo do WhatsApp. E assim, acho bacana. Sempre você é muito didático e as explicações, tanto no grupo como nas reuniões, são muito boas. Legal, legal. Tá te ajudando tudo isso? Tá fazendo diferença nos seus investimentos? Com certeza, com certeza. Eu acho que deu para mim nortear a questão da porcentagem em cada ativo, entender o papel da renda fixa, que no momento que a gente estava, a renda variável está meio que uma euforia importante, então a gente entender o papel da renda fixa, você está explicando muito bem, vai me ajudar bastante, principalmente daqui para o futuro, né? Os investimentos futuros. Legal, legal. Muito obrigado, Luiz. Valeu aí pela disposição. E vamos fazer um 2021 agora top. Falou!